Oi, eu sou a Adri Toigo e esse é o canal Educação Física com Vinho. Esse é o 12º vídeo da playlist Epidemiologia, o que você precisa saber para não passar raiva. No vídeo anterior, comecei a te apresentar o delineamento transversal e hoje segue o baile. Mas afinal, por que um pesquisador opta por esse tipo de estudo? E como é que faz o planejamento para levar essa pesquisa adiante? Hoje eu não vou te dar nenhum spoiler nessa introdução, por isso tu vais ter que assistir o vídeo todinho para descobrir. Então, produção, roda a vinheta! Os estudos transversais são recomendados quando o pesquisador deseja estimar a frequência com que um determinado aspecto de interesse se manifesta em uma população específica, além de verificar os fatores associados ao aspecto em questão. Quando a gente pensa em frequência de ocorrência de um evento em saúde, estamos falando sobre prevalência. Prevalência é o número de casos existentes de um determinado desfecho em saúde em uma população específica em um dado momento de tempo. Ou falando de outro jeito, é uma medida de ocorrência fornecida por meio de estudos transversais. Esse tipo de estudo é bacana para responder as perguntas do tipo: com que frequência as variáveis preditoras de desfecho do estudo acontecem? Ou existe associação entre as variáveis preditoras e o desfecho que estão sendo estudados? Mas presta atenção, isso não significa que uma relação de associação em estudos transversais consegue estabelecer causalidade. Vamos adiante. Os estudos transversais também podem ter propósitos exploratórios para buscar hipóteses sobre fatores de risco desconhecidos associados a alguma condição, tipo uma doença ou, por exemplo, no caso do povo da educação física, um novo modelo de treinamento. O levantamento feito por esse tipo de pesquisa pode levar a novas percepções sobre as inter-relações entre variáveis preditoras e de desfecho, dando origem ao planejamento de novos estudos com um método adequado para a confirmação ou não das hipóteses geradas. O delineamento transversal é indicado para estudar doenças que apresentam baixo risco de morte ou então que tenham duração suficiente para serem identificadas. Quer dizer, doenças crônicas de evolução lenta. Ou, no caso da educação física, para estudar os efeitos de um treinamento com baixo risco de lesão. Para que serve um estudo transversal? Ele é bem útil para um monte de coisa, como descrever características da população, para identificar grupos de risco e para agir, planejar, por exemplo, na área da saúde. As análises descritivas permitem a avaliação e o planejamento de serviços, programas de saúde ou programas de treinamento físico, uma vez que apresentam dados de frequências de doenças, reconhecimento de grupos vulneráveis, prevalência de exposição aos riscos, populações com acesso a serviços, entre outros. O planejamento deve incluir os seguintes itens: objetivo claramente definido, definição da população-alvo e da população acessível, definição e descrição do processo de amostragem, determinação dos dados a serem coletados, critérios para a classificação dos indivíduos e técnicas de medida, elaboração de instrumentos de coleta de dados e, finalmente, organização do trabalho de campo. Então, antes de qualquer coisa, tu precisas ter clareza sobre a questão de pesquisa e eu já te falei sobre esse assunto no vídeo que eu estou te deixando linkado aqui no card. A determinação da questão específica de todos esses elementos é crucial para o sucesso do teu estudo. Não é adequado nem eficiente descrever que o objetivo de um estudo transversal é avaliar o índice de massa corporal, o IMC, em crianças. Eu não entendi o que ele falou. Pois é, ficou vago pra caramba. Um jeito melhor de formular essa questão é:
avaliar a prevalência do sobrepeso e obesidade em crianças pré-escolares da rede pública do município de Porto Alegre em novembro de 2021. Eu entendi a referência. Sobre a amostragem, normalmente só uma amostra da população definida vai ser incluída nos estudos. Se for assim, e se a gente quiser generalizar os resultados para a população de onde essa amostra foi retirada, de modo que seja válida, é preciso que o processo de seleção dos participantes seja realizado de forma adequada. Mas presta atenção! Eu te falei generalizar os resultados para a população de onde a amostra foi retirada. Não é para qualquer pessoa do planeta ou do universo. Mania que esse povo tem de querer vir com esse papinho de Cientificamente comprovado! achando que, porque deu significância estatística, serve para geral. Se tu ainda não entendeste esse posicionamento aqui do canal, deixa um comentário que a gente pode tentar te explicar de outro jeito. Mas voltando ao assunto, para isso, só amostras de sujeitos escolhidos aleatoriamente, ou seja, por acaso, podem fornecer estimativas de parâmetros representativos da população. Assim, o pesquisador, quando planeja o estudo, deve optar pela amostragem probabilística, em que todos os sujeitos da população definida têm a mesma chance de participar da amostra. O tamanho da amostra deve ser suficientemente grande para estimar prevalências com precisão adequada. Para saber o número de sujeitos representativos de uma população, existem distintos cálculos de tamanho amostral. Sobre a coleta de dados, a gente chama de dados primários os que são coletados exclusivamente para o propósito do estudo e são obtidos diretamente com o sujeito de pesquisa exclusivamente para essa finalidade. É uma abordagem mais conservadora porque permite ao pesquisador o planejamento adequado dos dados necessários e é a forma mais apropriada e padronizada para a coleta. Os dados secundários são os que estão disponíveis em bases de dados, como prontuários e registros médicos, que não foram coletados para fins de pesquisa. A utilização desses dados é prática, uma vez que eles já estão disponíveis, mas não dá para garantir que a aquisição deles tenha sido feita com absoluto rigor metodológico e com técnicas padronizadas ou ferramentas bem calibradas. Outra coisa que também não dá para garantir com relação aos dados secundários é que todas as informações que a gente precisa de todos os sujeitos da amostra estejam acessíveis. Vai que a pessoa que coletou esses dados esqueceu de perguntar alguma coisa. Ou seja, isso acaba restringindo a população-alvo em virtude da dependência dos dados registrados disponíveis. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Fácil! Não é a gente que está coletando quando, por exemplo, a gente está fazendo análise de prontuários cujas anotações foram feitas por outras pessoas. Outro ponto importante do planejamento são os instrumentos de coleta de dados. Aliás, se tu não tens os instrumentos adequados para coletar os dados ou não tens como consegui-los, considera a possibilidade de não realizar essa pesquisa. Isso serve para qualquer design, não só para esse. Quando os dados são coletados diretamente com o participante, os questionários são os instrumentos mais utilizados nos estudos transversais. Eles podem ser auto-aplicados, quer dizer, quando é o próprio participante que preenche as perguntas do questionário de forma independente do pesquisador, ou então podem ser aplicados pelo entrevistador em entrevistas presenciais ou à distância. Normalmente, os questionários fornecem medidas indiretas, pois dependem do relato do participante e são suscetíveis à capacidade de entendimento e de memória desses indivíduos. Portanto, eventualmente vale a pena fazer um estudo piloto para ver se as pessoas com as mesmas características da população de interesse entenderam as questões, porque a falta de compreensão pode enviesar o teu resultado. Não é porque o questionário foi validado que todo mundo entende, tá?
Um questionário também pode conter questões diretas preenchidas pela observação do entrevistador, seja pela observação simples, por exemplo, a cor dos olhos, ou pelo uso de ferramentas específicas, por exemplo, um esfigmomanômetro calibrado para medir pressão arterial, ou um glicosímetro para medir glicose, uma balança para medir massa corporal, um estadiômetro para medir estatura, frequencímetro para medir frequência cardíaca, enfim. Além disso, dá para prever a coleta de dados de materiais biológicos dos participantes para exames complementares. E aí vai depender dos recursos que o pesquisador dispõe, inclusive os financeiros. Quanto à validade das medidas, já vamos começar na base da voadeira. Não adianta medir massa corporal com fita métrica, meu amigo. Bora lá! Muitas vezes é possível medir as variáveis de interesse de várias formas, com diferentes instrumentos e protocolos de utilização. Mas não me sai escolhendo ferramenta inadequada, sem validação, ou usando uma ferramenta diferente com cada pessoa para coletar os mesmos dados. Para evitar isso, é preciso definir que técnicas de medida vão ser usadas. Essa definição pode influenciar diretamente a classificação dos participantes quanto à presença ou ausência das variáveis preditoras e do desfecho. Resumindo, a técnica da medida que a gente vai escolher deve fornecer as medidas com as menores probabilidades de erro em relação às medidas verdadeiras. Os métodos para aferição das variáveis precisam ser válidos. Quer dizer, realmente medir aquilo que se propõe a medir. E devem ser reprodutíveis, quer dizer, métodos de mensuração que produzem medidas que são similares quando repetidas sob as mesmas circunstâncias. Isso meio que garante que todos os sujeitos sejam classificados pelos mesmos critérios e que as coletas sejam realizadas por meio de aparelhos ou instrumentos padronizados e devidamente calibrados para que as medidas possam ser efetivamente comparadas. Aí, meu amigo, vai ter que providenciar a organização do trabalho de campo. No estudo transversal, é recomendável que todos os sujeitos sejam observados em um único momento no tempo, ou pelo menos com pouca diferença no período de tempo, para minimizar distorções provocadas por mudanças ocorridas durante o intervalo longo de pesquisa. Logo, a coleta de dados tem que ser planejada adequadamente e a gente tem que recrutar um número suficiente de entrevistadores. Além disso, eles precisam ser treinados para fazer essa tarefa. O treinamento dessas pessoas é para padronizar a coleta de dados de modo que haja uniformidade na aplicação das técnicas de medida nos métodos de abordagem dos participantes. É a eterna luta contra o viés. É recomendável também fazer um estudo piloto para testar a viabilidade dos instrumentos de coleta, assim como o desempenho dos entrevistadores. O estudo piloto é realizado com uma amostra pequena da população-alvo e permite a correção dos erros nos métodos de coleta e de abordagem dos participantes. Aliás, foi justamente um estudo piloto que salvou o meu mestrado da derrota. Mas se tu quiseres que eu te conte essa história, deixa aqui nos comentários. Se ficaste até aqui é porque gostaste do conteúdo, então, se puderes, te inscreve no canal e se quiseres receber notificação de vídeos novos, clica no sininho. Outra coisa que nos ajuda muito no engajamento e não te custa nada é deixar um like. A gente fica muito grato com esses gestos de carinho, porque tu não imaginas como fazem a diferença para nós e nos estimulam a manter esse trabalho. Outra forma, se puderes nos ajudar, é contribuindo com qualquer valor aqui pelo nosso Pix. Se não conheces o nosso perfil no Instagram, é esse, @eficumvinho. Lá a gente sempre te avisa sobre vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variados e de qualidade na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!
desconhecidos. As análises descritivas permitem a avaliação e o planejamento de serviços, programas... Porra, mas desse jeito eu vou espantar os seguidores. Populações com acesso a serviços e outras coisas. Populações de... Pota que pariu! Palavrão não. Ah, não!